Fala, amigo, Fala, tudo Daniel. bom? Tudo bem? Boa noite. Como é que você tá, amigo? Tudo bem, querido, tranquilo, tudo show. E Teve curso aí? hoje? Hoje não, hoje trabalhei em casa, só preparando os cursos. Certo, isso aí. Falando, Vamos fazer tem dar esse início à nossa trabalho live aí, também, dar né? o mergulho na nossa live aí, mas esperar só mais um pouquinho para as pessoas possam entrar. Vamos ver quem já está conectado aí com a gente aí. Tranquilo, deixa a galera ir entrando sem Isso pressa. aí. O... Grande Sara aí, boa Mas é o noite. Seja bem-vindo aí à nossa live. show. O mergulho não é só dentro d'água, né? Exatamente, tem Tem muitos que, assuntos aí para serem discutidos, né, Daniel? De grande tem importância, que né? cair dentro aqui dos estudos, né? Dos Exatamente. cursos. A teoria faz parte, né? O conhecimento faz parte, né? Concordo, e assim, a gente tem acompanhado, né, muitos erros aí acontecendo aí comuns aí, né, primários, estão levando pessoas à fatalidade, né? Pois Deus, por Pois isso que eu é. tenho feito essas lives com o pessoal aí, com a Carol Xará, fiz com ela também, com a Carol Meia, para que a gente possa tirar Né? algumas É dúvidas, né, cara? fundamental a gente, por mais que pareça repetitivo, né, falar sempre a mesma coisa, os mesmos É, conceitos, os mesmos protocolos, mas é importante ficar batendo nessa tecla até isso virar uma realidade, né, para todo mundo, ser tipo, um caminho, né, um norte. exatamente. É uma atividade bonita, mas que exige bastante, né, atenção, bastante conhecimento, Pois é, fundamento, para não caia nos erros que são fatais, né? a gente não está no nosso meio natural, né? Vamos dizer assim. Então, qualquer erro ali pode significar um problema, né? Então, se você vai negligenciando ou vai, enfim, não olhando para várias coisas, aí vai somando, e quando acontece uma besteirinha, é uma sucessão de probleminhas que geram um acidente, principalmente um fatal, né? Raramente é uma coisa só, geralmente é um monte de uma negligência, uma desatenção, uma falta de conhecimento, né? Enfim, aí soma isso tudo. Com certeza. Vamos ver quem mais entrou aí? Vamos dar início então, Daniel, no mergulho da nossa live aí? Queria que Vamos você falasse começar, um meu pouquinho querido. sobre a sua experiência no mergulho, como é que começou essa sua paixão, esse seu envolvimento pelo mergulho livre. Se você pudesse falar um pouquinho para alguém que não te conhece, a gente possa te conhecer melhor. Legal. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouco desse assunto que a gente tanto ama, né, que a gente tanto gosta, principalmente de algo tão importante que é sobre a segurança no mergulho, né? Enfim, e eu começo no mergulho scuba, né, em 2013, 2012, quando eu fiz meu primeiro curso de scuba. E aí, com o passar do tempo, fui me envolvendo com a atividade, fui me apaixonando, resolvi virar instrutor de mergulho scuba, que é o mergulho autônomo, né, com cilindro. E nesse caminho, eu começou a pintar aí a apneia, né, o freediving, né? Alguém vendo os vídeos, né? A gente vai se envolvendo com a atividade e vai surgindo um monte de novas informações, né? Os caminhos vão se abrindo. E num dado momento, eu começo a buscar algumas ferramentas para melhorar minha consciência respiratória e corporal, para melhorar o meu mergulho scuba, para eu ser um instrutor melhor, né? Para ser um instrutor mais atento, mais seguro, mais confortável. É, e nessa coisa de encontrar essas ferramentas, eu encontrei o yoga, né? Uma atividade na qual eu me dedico também até hoje, e encontrei o freediving, né? E aí, quando eu comecei a praticar o freediving, fiz o meu primeiro curso com a Carol Schrepp, né? Há uns 4, 5 anos atrás. E aí eu me apaixonei, eu falei, cara, é isso. É isso que eu vou fazer. Vou É, juntar e comecei não tem jeito, né? Às vezes a gente percorre caminhos para chegar. A gente tem que percorrer alguns caminhos para chegar em alguns lugares. E eu acho que o scuba foi o que me trouxe até o freediving. E naturalmente o scuba está aqui no meu coração. Mas tem 2 anos que eu me dedico só ao mergulho livre, só a dar aula de mergulho livre, só as atividades de mergulho livre, né? Então foquei, né? No yoga e no mergulho livre. aí a yoga, quer dizer, é um complemento fundamental para quem faz, né, Pô, Daniel? cara,
um conversa com o outro o tempo todo, né? A gente, toda essa consciência corporal, respiratória, todo esse trabalho de concentração, né? De conhecer de conhecer os seus limites, superar, conhecer até onde vai os seus limites e tentar sempre superando. Isso tudo Conhecer a sua vai fisiologia, que de é o uma mais atividade importante, né? vai de uma atividade para outra o tempo todo. Fora a qualidade de vida, que as duas atividades me promovem, né? Porque, enfim, as duas É. necessitam do meu corpo, necessitam que eu esteja saudável, né? E aí tem que trazer isso para dentro da minha vida, como uma filosofia mesmo, né? É. E assim, E a aí, gente vê que muita gente aí está fazendo mergulho livre, né? Até o pessoal da antiga, como eu comecei lá atrás também, já estou nessa vida de mergulho há muito tempo aí, mas comecei também no scuba, depois passei para pesca sub, aí depois passei a sim, competir, né? Para a área de competição de dive. Então, quer dizer, hoje eu sim, vejo assim muita gente nesse esporte, nessa atividade, fazendo essa atividade mesmo, porque é uma atividade até quem faz pesca sub não é atividade profissional, é conhecida sim, como amadora, né? E sim, muitos aí estão cometendo erros e às vezes não fazem nem exame, né, para ver como é que está a saúde, como é que está a né, a questão da saúde, né, da pessoa. E então, às vezes, até tendo um mal súbito em relação a isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você faz no seu curso, se o aluno precisa fazer os exames, quais são os exames que são cobrados, a pessoa tem que se apresentar para que possa fazer a atividade com você. Então, as pessoas preenchem um formulário médico, né, onde elas apontam se tem determinadas questões ou não de saúde, e é exigido sempre um atestado médico. E aí, naturalmente, a pessoa tem que ir ao médico e explicar o que vai fazer, né, para o médico entender também, levar para o médico o seu histórico, que aí depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que já tem um histórico cardíaco, um histórico de alguma lesão, né, alguma lesão em alguma articulação do corpo ou qualquer outra questão que tem que estar sendo olhada, né, antes de começar a atividade. Hoje a gente tem aí essa questão toda do Covid, então se o cara teve essa doença, ficou mal, ficou internado, ele tem que buscar um profissional, um especialista, porque ele vai pedir uns exames para poder ver se, porque a gente trabalha com muita pressão dentro assim, muita variação de pressão nos pulmões, que a gente sabe que são os órgãos, assim, normalmente mais atingidos aí pela doença. Então, o médico tem que olhar e ver quais são realmente os exames. Normalmente, um exame cardíaco, né, algo assim, não muito, algo mais simples, só para saber se o cara aguenta, porque é uma atividade que exige do corpo. É uma atividade Exatamente. física, né? Então, Tanto o mental que eu também, vejo né? às vezes, o que eu vejo às vezes muitas pessoas chegam para o curso, apesar do meu curso ser muito recreativo, alguns exercícios exigem, né? Principalmente quando a gente vai fazer exercício de segurança, quando a gente tem um reboque, tem alguma coisa assim, as pessoas se sentem muito cansadas, né? Estão um pouco despreparadas ali para fazer, né? Para agir de forma mais enérgica quando precisa. Então, enfim, manter a saúde em dia também, né? Praticar outras atividades, cuidar se cuidar antes de ir para a água, né? É fundamental. E, então a gente pede o atestado médico, o médico fazendo alguma observação, pedindo algum exame, naturalmente tem que ser feito e mostrado ao médico para o médico poder liberar, né, a atividade. Quanto mais crítico, quanto mais avançado o curso, né, mais tem um olhar mais cuidadoso com a saúde do mergulhador. Quanto Nessa mais questão fundo a que já gente tocamos vai. na saúde, eu vejo que muitos também não bebem muita água, né? Na questão quando estão mergulhando, e queria que você falasse sobre essa questão também da hidratação, quanto é importante. Cara, quando a gente está desidratado, nada no corpo funciona direito, né? Se não funciona fora d'água, imagina dentro d'água. Quando eu penso em hidratação, já penso logo na compensação dos ouvidos, ou dos seios da face, porque quando a gente está desidratado, as mucosas, né, as secreções dessas regiões ficam muito ressecadas. E aí isso dificulta a compensação. Então tá hidratado é muito importante para a compensação. Fora que
se você está desidratado, você tende a cansar mais rápido, né? Você tende a não repor o calor do corpo, né? Que você perde naturalmente na água. Enfim, você estar hidratado é fundamental para você ter segurança debaixo d'água. Sempre tem, quando eu vou ficar mais tempo na água, eu levo garrafa d'água, deixo dentro da minha boia, deixo preso na boia para poder beber alguma coisa, porque não tem como ficar no mar pegando sol ali, fazendo atividade física, e às vezes a gente se perde assim, vai embora, né? Quem se É, empolga, quando a gente vê, a gente está um tempão na água, sem beber água, né? Gastando energia, então certo. precisa realmente estar hidratado para poder aguentar, né? Aguentar a atividade. Em relação ao teu treino, quando você inicia uma turma, assim, o que você vê de primordial para que faça um treino com segurança, o que é preciso, assim, para fazer um bom treino que tenha uma boa segurança? Qualquer treino que envolva água, regra número um, regra de ouro do mergulho, né? Sempre tem um dupla. Alguém capacitado, né? Alguém apto a te ajudar, caso você precise de alguma ajuda. E para que você tiver algum problema na água, você tem alguém para te ajudar. Né? Quando você treina sozinho num corpo d'água, seja no mar, na piscina, numa banheira, na caixa d'água, não importa, né? Você está correndo o risco de você ter algum problema, e às vezes não é nenhum problema relacionado ao próprio mergulho. A gente pode passar mal, ter um mal súbito, enfim, qualquer coisa, e ter alguém ali do lado apto para te socorrer vai evitar Faz toda a diferença. 99%, vai evitar 99% dos problemas. Se você criou uma oportunidade de ser resgatado de imediato, independente do que você tiver, sua chance de sobrevivência aumenta muito. Quando você está sozinho e você tem algum problema na água e você perde a consciência, perde a noção das coisas, não tem muito o que fazer, né? E a pessoa tem Então, o conhecimento do resgate também, né? Como resgatar, né? Tirar estar mais, sempre acompanhado. Não adianta também, como ajuda eu só, falei, tem que ser alguém apto para ato poder ela. te socorrer, né? Alguém Exatamente. treinado, alguém que tenha capacidade, né? Capacidade. De te tirar da água, de te promover os primeiros socorros, né? Ou Isso é um pelo menos grande uma erro, né, avaliação Daniel? primária. Isso é um grande Oi? erro que a gente tem acompanhado, às vezes, até na atividade da pesca sub, né? Porque muitos aí saem em dupla para pescar e não conhecem nem o dupla direito. A capacidade do dupla, né? Em relação Não, a se não houver uma conhece. emergência, algum caso desse, como vai proceder, né? A nossa atividade é uma atividade muito natural ao ser humano, né? Ir para a água é muito natural para a gente, seja ir para a praia, seja ir surfar, seja ir fazer qualquer coisa. É, então é muito comum a gente ver a galera na água, né? Não, sem ter um preparo, sem ter um treinamento, sem ter um curso. Então o cara já vai para a água sem as técnicas apropriadas do mergulho em si. Aí você ainda exclui também as técnicas de resgate, primeiros socorros, avaliação de todos os cenários, né? O pré-resgate, o auto-resgate, tudo isso não existe, porque o cara não teve esse preparo, né? Não teve esse olhar, não tem como ele saber. Né? Vai ser muito instintivo, e aí você abre a porta para acontecer um monte de problemas. Então, quando você vai para um curso, procura um profissional, né, de um instrutor, você tem esse conhecimento, você sabe o que pode acontecer, sabe o que fazer e principalmente o que não fazer, né? Porque a regra do resgate, né, é nunca se tornar a segunda vítima. Senão Exatamente. são dois para ser resgatados. E às Exatamente. vezes, na intenção de ajudar, alguém acaba se tornando também uma vítima. Isso pode acontecer. Eu Então, vejo a tem pesca sub, assim, muitos mergulhadores da pesca sub, às vezes, até por não querer mostrar o ponto de pesca para o companheiro ou para quem esteja fazendo a dupla, ou não querer perder aquele peixe que está sempre aí naquela toca, às vezes vai para o lugar sozinho, mergulhando sozinho, às vezes a 18, 20 metros, se colocando em hoje, perigo, quando não está nem um cara ali para poder ver o que está fazendo, o que está acontecendo com ele, né? Esse aí que é o grande risco, né? Esse que é um hoje grande risco.
já se fala muito sobre o Não sistema são de todos, duplas, mas sobre alguns essa fazem isso. preocupação. Hoje já tem um olhar um pouco maior sobre isso, mas mesmo assim, quando as pessoas vão para a água, às vezes nessa ânsia, né, de estar no fundo o tempo todo, de não perder o peixe, de não querer esperar o colega, né, é, abre-se mais uma vez um precedente para um problema. Então você vai, às vezes, com um grupo, com várias pessoas, e aí você para o barco ou sai mesmo de uma praia, e aí cada um vai para um canto. Você tá com dupla, mas na verdade você tá sozinho, então não adiantou nada, porque não adianta, o cara tem que estar olhando para você. Ele tem que, existem várias regras que compõem, né? Regras que eu digo são observações, né, que compõem um sistema de duplas. O primeiro fundamental é, enquanto um está no fundo, enquanto um tá pescando, está mergulhando, está fazendo o que tem que fazer, o outro tem que estar na superfície, respirando, snorkel na boca, olhando para o fundo, acompanhando dupla. Se não consegue acompanhar visualmente, acompanhando o tempo, de olho em tudo. Entendeu? Tudo planejado. E aí o cara volta, quando o cara volta do fundo, você como dupla na superfície tem que se aproximar, levar a boia até ele, né? Avaliar se ele tá respirando bem, pedir um ok dele. Tá tudo bem? Ah, beleza, tá tudo bem, agora eu vou descer. E quanto mais fundo, quanto mais complicado tiver a condição de mar, vão se agregando outras observações. Visibilidade ruim, né, correnteza, tudo isso pode necessitar que você é, ajuste ou deixe um pouco mais conservador o sistema de duplas. Mas é fundamental que um esteja olhando o outro. Tá com um companheiro na água, um para um lado, outro para o outro, você não tá resguardado. Nem você, nem ele, nem ninguém. Né? Então, Sim. dois sempre, no mínimo. Um no fundo, um na superfície, na piscina, no mar, em qualquer lugar que tenha água. Até Né? porque Qualquer não, lugar tem que você diversos esteja com as fatores. Tem o vias fator aéreas da na água. correnteza, né? Tem diversos fatores. Tem o fator da correnteza, tem diversos fatores também que, né, pode levar até os encontros, né? Da Não, dupla, você né? falou uma coisa importante. Às vezes até o cara vai pescar com alguém, mas não se conhecem, não conversam, né? Aí um mergulha, vai a 20, 30 metros e o outro não desce mais de 10. De que adianta, de que adianta, Não vai, o né? cara vai ficar lá embaixo, não Você tem tá como com, ele resgatar. você tá com dupla que não consegue ir até onde você está, né? Exatamente. Isso E, tudo tem que ser visto, né? Ver tá. os equipamentos que o cara tá usando, ver como é que é o sistema de lastro. Vai que você precisa socorrer o cara. É legal você ver como é que é o sistema de lastro dele, porque isso assim, a primeira coisa que você faz quando você resgata alguém que está apagado é Soltar o tirar o laço. lastro do cara para você poder promover a flutuabilidade dele e você conseguir sustentar as vias aéreas dele para Você fora falou até d'água. uma, você colocou até uma situação importante aí que até o Ricardo Bahia estava falando em relação a isso numa live que nós fizemos também, que ele estava comentando sobre o erro que muitos cometem na hora do lastreamento. Tem uns que botam muito lastro e no caso de um acidente, ele não vem para a superfície. Se ele tiver muito negativo, ele a tendência é ir para o fundo. E aí o resgate se torna-se mais complicado ainda. Sim, naturalmente, mesmo você botando um pouco menos de lastro, ou estando com um lastro ideal, a partir de uma certa profundidade, você começa a ficar, sai de estar positivo, vai para o neutro e passa a ficar negativo. Então, naturalmente, você já está mais, afunda com mais facilidade. Quando você está hiperlastreado, isso piora consideravelmente. E aí o cara tá cheio de lastro, né, para subir, e às vezes um sistema de lastro mais complexo, sistema de colete, tem que ter uma observação para também ter a facilidade de soltar o cinto, né? Alguém botou até alguma coisa assim. Conhecer o limite do outro. É isso aí. E o cara às vezes bota muito lastro para ele poder ficar mais confortável no fundo. Mas aí ele cria um problema. Aí, para ele ficar na superfície, ele fica gastando muita energia, né? Porque às vezes o cara não tem uma boa entrada, ou não tem uma boa aquacidade, uma boa pernada, que isso tem que ser treinado. O mergulho não é só treinar, não é só ir fundo e acertar o peixe, caso você pesque, ou só ir fundo, caso você esteja fazendo uma coisa recreativa. É respiração adequada,
fazer uma boa entrada, estar bem equipado, ter um bom deslocamento na água, ter uma boa pernada, né? Porque senão o cara quando ele não tem muita capacidade, ele briga muito para descer. E aí ele acha que botando muito lastro, ele vai descer mais fácil. E vai, né? Claro, ele vai descer igual a âncora. Só que aí chega lá embaixo, ele quer subir, ele gasta uma energia desgraçada para subir. Se você tem que resgatar um cara desse, lastro pra caramba que você tem que carregar, né, do fundo, que você não conseguir soltar tudo no fundo, né? Enfim, estar bem lastreado é fundamental. Excesso de Com lastro certeza. nunca é bom. É melhor você refinar sua técnica de mergulho e ir tirando o lastro, né? O que acontece muito, os alunos começam com uma quantidade de lastro, passam um tempo de experiência, eles vão tirando 1 quilinho, 2 quilinhos, 3 quilinhos, daqui a pouco você vê que o cara está bem mais ajustado, E você né, com falou lastro. uma questão aí também do colete, né? Desse colete que eu vejo muita gente já utilizando na pesca sub hoje, o colete, para equilibrar melhor, Sim. até no fundo, na posição de caça, né? E eu vejo que esses Eu coletes, tenho às vezes, colete. as tiras não são elásticas, elas são tiras que são reajustadas, mas tudo bem, você trava ela ali, e aquilo, às vezes, pode impedir até a elasticidade da tua musculatura em volta do pulmão, até o teu pulmão trabalhar melhor. Pode até impedir do pulmão Sim. trabalhar melhor na hora da descida. Acho que isso também teria que ser revisto, né? Você tem que estar confortável dentro do equipamento, né? Você não pode ajustar, botar um equipamento que te aperte, né? Então, alguns coletes têm tamanho, a maioria deles tem ajuste, né? E principalmente, a observação principal. Como eu tiro como é fácil de tirar o meu colete caso eu tenha algum problema, né? Ou você vai, ou o colete é todo travado, todo para você. Então, você tem que observar, pegar um colete, comprar um colete que seja fácil de você se livrar dele, né? Que tem ali os tridentes, né? Os quick releases que a gente chama, que é justamente pegou, soltou, né? Pegou e vai tirando. Tem uns que tem uma tira, uma das alças tem um Velcro, né? velcro e tem uma tira. Qualquer coisa você puxa e aquela alça abre. Quando você tem uma alça que abre, a outra já sai, né? E aí prende-se muito o colete no cinto também, para o colete não ficar subindo. Então isso também ali atrás tem que ter uma presilha, porque se você precisa soltar o lastro lá no fundo e não consegue soltar o colete, você não consegue. O lastro fica pendurado no colete. Então cria um monte de dificuldades numa situação de estresse. E, cara, na situação de estresse, qualquer segundo é, Faz a diferença. é vital. É vital, qualquer segundo é vital. Qualquer momento, se você estiver apagado, se tiver, você pode inspirar, né? E o pior cenário é justamente o cara se afogar, né? Quando o cara se afoga, aí é o nosso pior, aí é o pior dos nossos mundos, né? Porque se Exatamente. ele não está com dupla, se ele não foi resgatado a tempo, a possibilidade dele inalar água, né, é muito iminente. Então, depois que ele joga água para dentro dos pulmões, dependendo da quantidade de água, e normalmente é bastante, porque o cara inala mesmo, puxa a água quando ele está apagado, né, faz uma inspiração. A água, muito importante isso que você falou para segurança, engates rápidos dos lastros. É muito comum, às vezes o cara bota um equipamento e às vezes até arrebenta, né? Aí arrebenta a presilha, o cara amarra, faz a famosa gambiarra, né? E Vai aí um ele pouco cria mesmo, ele um. está falando aí também. É, que nem o tempo de volta nem sempre será igual do da ida, realmente, porque quando você está na volta, você já está no ponto de fadiga, né? E é para você apagar Total, é total. rápido. Nos cursos, o pessoal geralmente pergunta, né, e faz parte do conhecimento do curso. Dani, qual é a hora de eu voltar? Né? Qual é a hora que eu preciso voltar? Eu falo, quando você sentir a vontade de respirar, você começa a promover o retorno. Você tem energia para chegar até a superfície, principalmente quanto mais fundo você está, mais isso tem que ser visto, né? Mais cuidado você tem que ter com isso, porque você vai gastar mais energia para subir, né? Você está negativo no fundo, geralmente a partir dos 10, 12, 15 metros você está negativo, se você estiver bem lastreado, e você já está cansado, você às vezes está carregando um peso, carregando né, alguma coisa que você pegou, e cara, você está subindo, acontece algum problema, você tem uma cãibra, a sua máscara arrebenta, você tem que ter energia
para poder resolver qualquer problema na subida. Se você está subindo no limite, qualquer coisa que acontecer pode ser um problema. Você pode engatar a nadadeira, o pé num cabo, numa rede, pode se sentir mal, pode ter alguma, né, pode acontecer uma infinidade de coisas. Se você tiver ar para subir, se você estiver confortável, você vai conseguir chegar na superfície. Lá em cima você resolve o que você precisa resolver. Isso aí. E, assim, para quem está nos assistindo aí, quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode fazer aí o Daniel, que a gente vai responder no finalzinho da live. Quando estiver no final da live, para que ele É um possa responder. prazer. 10 minutinhos É um de terminar prazer. essa live aí. Então, vamos em frente, Daniel. E, assim, você já falou uma atividade importante que é o yoga, né? Para o mergulho, que ela Sim. está sempre alinhada ao mergulho. E qual outra atividade que você acha assim, importante que a pessoa possa né, fazer, morar para poder ajudar na questão do mergulho? Outra atividade que a pessoa possa buscar. Eu pratico o yoga, mas assim, ninguém obriga, não é uma condição, né? Para mim me ajuda muito, porque incrementa em tudo que eu uso dentro d'água, né? Mas, na verdade, qualquer atividade que movimente o seu corpo já é uma ajuda, né? Já te tira ali, já te deixa mais condicionado. Quando você pega uma atividade aeróbica, isso é muito bom, né? Uma corrida, uma bike, uma natação. Pô, natação é bom demais. Você trabalha a respiração, você trabalha toda a musculatura do corpo. Então você já está mais preparado para lidar com uma situação, com o mar, né? Porque o mar às vezes te cansa, né? Você usar uma nadadeira de pala longa é cansativo. Você perde muito calor na água, então isso é cansativo. Você às vezes tem que brigar com uma correnteza, isso é cansativo. Então você tem que estar bem preparado. A corrida, uma bike vai preparar suas pernas, vai trabalhar o seu corpo para ele se acostumar a trabalhar com menos oxigênio. Então, a musculatura trabalhar com menos oxigênio, trabalhar com o consumo do ácido lático, né? Quando tem a baixa de oxigênio, a musculatura começa a produzir e consumir ácido lático. E isso, quando você treina fora d'água, você leva isso para dentro d'água. Né? Então, eu gosto dos treinos aeróbicos, eu gosto de correr também. Estou com dificuldade de equalizar depois dos mergulhos, o ouvido flói muito. Vamos falar isso depois. O mergulhei está perguntando aí na questão do freediving, a regra de 1/3 não seria uma segurança a levar em consideração? 1/3 do tempo da sua apneia. Deve ser, acho que eu entendi que foi isso aí, 1/3 da apneia. 1/3 do tempo da apneia. O tempo é muito relativo, né? Depende do tipo de mergulho que você tá, depende do mergulho que você está fazendo. Tem mergulhos que vão exigir mais de você, rapidamente você vai gastar mais energia, né? Então, o tempo que você tem fora d'água, ou o tempo que você tem numa estática, pode dizer sim, qual é até que profundidade você consegue ir, mas numa determinada vendo, desenvolvendo, ampliando os seus limites. A apneia é treinável, né? Você treina o seu corpo. Você começa ficando 1 minuto com conforto, daqui a pouco está com 2, daqui a pouco está com 3, porque você vai treinando isso, vai acostumando o seu corpo, a sua musculatura, vai adaptando sua respiração. Então, acho que a regra aí é mesmo, deu a vontade, começou aquela vontade de respirar, aquelas reações respiratórias, que pode variar de pessoa para pessoa, né? Aquela ansiedade mesmo, aquele nervoso de respirar, a vontade de engolir, né? Os movimentos peristálticos da garganta e ou alguma contração abdominal, começou esse desejo pelo ar, é a hora de você começar a preparar a subida, para você ter tempo, entendeu? O tempo para você ter tempo de subida. Se você pegar, eu fico 3 minutos na superfície, então vou ficar 1 minuto no fundo. Primeiro que no mergulho dentro d'água, esses 3 minutos caem drasticamente, né? Porque você está gastando energia, não é uma apneia estática. E segundo que cada mergulho é um mergulho. Às vezes você está mergulhando numa água mais gelada, às vezes você está, enfim, brigando com uma correnteza, às vezes está indo mais fundo, e isso está te cansando mais, porque você fica mais negativo. Às vezes você já está muito tempo dentro d'água, né? Quanto mais tempo você está, mais cansativo pode ser. Às vezes você não está num dia bom, cara.
né? Quantas vezes você vai, né? Quantas vezes a gente sai para mergulhar e, pô, tipo, aquele dia não é aquele dia, né? Você tá, sei lá, alguma coisa que você comeu, você tá com algum problema em casa. Então é o dia de você ser mais conservador também, ter o bom senso com você mesmo. Tá entrando um monte de coisas aí, depois se você quiser ir lendo, eu vou falando aqui, eu vou igual uma metralhadora, né? E aí tá subindo. Alguém falou sobre equalização, né? Eu tenho sentido muita dificuldade de equalizar e depois eu sinto É dor. quase lá. Naturalmente, se você está com dificuldade de equalizar e força, depois do mergulho você vai sentir o incômodo, né? Você forçou o tímpano, você exauriu ali a estrutura do seu ouvido e ele vai ficar fatigado. Você pode até machucar mesmo o tímpano, você pode estar sentindo um barotrauma mais leve, né? Que você possa ter causado. Fora que quando você força muita equalização, às vezes está jogando muita secreção para dentro do ouvido. E aí depois você fica com o ouvido meio ensurdecido, isso pode até gerar uma inflamação, otite, né? Algo do tipo. Então, o ideal mesmo é ir com mais cuidado, não forçar demais a equalização. E, cara, todas aquelas observações. Mas se manter hidratado, né? Não mergulhar quando você está gripado, sinusite, essas coisas. Eu Tem pessoas que têm mais sensibilidade a alguns alimentos, né? É muito comum. Hoje em dia tem muita gente que tem alergia à lactose, glúten, essas coisas, por mais que você fala assim, pô, mas o que tem a ver, né? Isso com o meu ouvido. Quando você come alguma coisa que agride o seu sistema digestivo, isso agride as mucosas do sistema digestivo. E isso naturalmente irrita também as mucosas do todo o corpo, principalmente do trato respiratório. Então você tá com essas mucosas irritadas, você gera uma rinite. E aí você tá cheio de secreção, aí você não consegue compensar o ouvido, fica forçando, forçando. E uma coisa que eu vejo muito também é a pessoa descer olhando muito para baixo. E é normal, né? Porque a gente desce olhando para onde a gente está. Quando a gente faz esse movimento com o pescoço, a gente tensiona muito essa musculatura. E isso pode dificultar a equalização. Eu tenho uma certa dificuldade, assim, entre aspas, assim, um pouco mais de cuidado com o meu ouvido direito. Meu ouvido direito é o irmão chato. O esquerdo tá sempre de boa. O direito é o irmão pentelho. Sempre que meu ouvido começa a travar é o direito. O esquerdo tá de boa ali, quer mergulhar, quer ir fundo, e o direito começa, né? Dá uma travadinha. Então você tem que respeitar a velocidade de descida do seu corpo. Porque tem gente que é abençoado, né? Tem 2 polegadas de canal auditivo ali e o ar flui maravilhosamente bem. E tem gente como eu que tem então tem que estar sempre cuidando, conscientizar essa musculatura, relaxar, né? Cara, batata, se eu dormir com ar-condicionado, no dia seguinte eu já acordo todo. Então, Eu também. quando eu Eu vou também. mergulhar, vou dar curso, vários dias me cuidando, igual vovozinha mesmo. É, tomar cuidado com banho quente, o ar-condicionado, tomar açaí, essas coisas, qualquer coisa que. Ainda mais eu que não estou indo passear, estou indo cuidar dos alunos, né? Se eu não descer para cuidar dos alunos, quem é que vai descer, né? Então eu tenho que estar 100%, então fica um pouco mais restrito. Vira uma filosofia mesmo, você tem que pensar nessa coisa o dia todo. Eu vou para o pessoal que vai procurar, às vezes, para curso, né, Daniel? Acho que deve ser acontecer contigo também. Como aqui a gente montamos uma equipe de treino, né? E muitos que chegaram, Sim, novatos que chegaram para treinar com a gente, né? Aquela coisa, já tem aquela coisa de querer logo atingir a profundidade, né? Descer a certas sim. profundidades que não desciam antes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como o cara deve, entendeu? Treinar, qual o exercício que ele deve fazer para A, me- aumentar, a entendeu? A meta é o mais fundo, profundidade. a meta é o mais fundo que puder, né? É, exatamente. Independente de como vai. Uma coisa que eu sempre falo É, nos cursos, eu basicamente tenho dado 2 cursos. O que eu chamo de básico, que é um mais raso, mais recreativo, porque o mergulho se democratizou muito. Né? Hoje em dia, antigamente você pensava em mergulho, você já pensava ou em pesca ou em performance, aquele cara que vai a exatamente. 100 metros de profundidade. Então, tipo, não é atividade para mim. Se eu não gosto de pescar, de tal, ou se eu não gosto se eu não, eu penso, você já descartava isso. E hoje em dia não. Eu dou um curso hoje em dia, às vezes tem garotos, crianças,
né, de 12, 13, 14 anos fazendo um curso mais básico, tem pessoas de idade vindo curtir aí a melhor idade, né, a aposentadoria e vem fazer uma coisa diferente, vem pessoas buscando desenvolver a respiração, autoconhecimento, através do mergulho se conectar de novo com a natureza, uma coisa mais contemplativa, né? Então, quando... Cara, eu comecei a falar aqui, perdi a pergunta que você me fez, era sobre o Que eu, quê? assim, muitos querem atingir certas profundidades, Ah, né? sim, a Assim, profundidade. então, o Então, que que ele tem que o fazer outro para curso, começar a iniciar um treino desse? No treino, o que que é o outro, importante para ele começar a trabalhar isso aí? o outro curso que eu dou na sequência é o que a gente chama de nível um, que seria de 10 a 20 metros. A primeira coisa que eu falo, galera, é para ir a 10 metros, mas é para ir com conforto. Ir e voltar de qualquer jeito não tá valendo para mim. Você tem que ir me demonstrar que você está indo bem, né? Não adianta eu falar para você que você pode ir a 10 metros e você vai de qualquer jeito. Então eu vou estar te enganando, você vai se enganar e eu vou colocar sua vida em risco. Então, a meta não é. Óbvio que a gente quer sempre descer um pouquinho mais fundo. Tem aquele coisinha no ego, né? Aquele negócio do desafio. É ego, não tem jeito, não tem outra palavra. E tudo bem, todo mundo tem ego. Um ego bem administrado é É uma maravilhoso, felicidade quando se né? conquista, né? Pô, é uma conquista, é uma É uma conquista. Dentro da felicidade. nossa atividade, é a profundidade mais funda, é um tempo maior de apneia, é um peixe, um determinado peixe, um tamanho de peixe para quem curte a pesca. Mas isso tem que ser feito com consciência. É um caminho. São técnicas, é experiência, é segurança, né? Então eu levo a galera para treinar, então tem que fazer briefing, é boia, é cabo de segurança, é gente me ajudando a olhar o pessoal, dupla, debriefing, eu de olho o tempo todo, um olho numa boia, outro na outra, no meu, olhando todo mundo. Então, para você desenvolver a apneia, e as pessoas podem, o legal, até voltando na pergunta anterior que você falou, quais atividades, né? Eu falei da corrida, da natação, né? Que traz essa performance. Cara, o treino da apneia seca é maravilhoso. Você mergulhar dentro de Não, eu faço casa, muito. você deita, Eu faço muito. deita no seu sofá, deita no chão, deita na sua cama, você pode fazer sozinho, E hoje porque o nós temos treino seco ele aplicativo para isso, né? E temos tem um aplicativo para isso. monte. Treinador de Tem mergulho ali. aplicativos maravilhosos, né? O próprio Stamina, o Stamina é um aplicativo pago, mas é bem barato, não é nada demais, é um aplicativo super legal, porque ele é cheio de funcionalidades, e tem outros aplicativos gratuitos. E então você monta ali tua tabelinha, a tabela de oxigênio, ou a tabela de O2, ou a tabela mista, enfim, existem várias tabelas, e você treina isso em casa, você pode treinar todo dia, você pode criar uma rotina, e você está se preparando para o mergulho sem precisar de uma piscina, de um mar, de um dupla, de equipamento, de viajar. Você pode estar treinando, você pode estar desenvolvendo a sua apneia sem precisar ir para a água. E quando você vai para a água, são outras técnicas que você vai desenvolver. Você não precisa se preocupar com, agora eu vou desenvolver a minha capacidade respiratória, a minha apneia. Não, aquilo já está desenvolvido de casa. Agora na água treinar resgate, treinar segurança, me adaptar com a água, me adaptar com os equipamentos, me adaptar com as condições de mar. Você tira um fator, né? E fora que você vai se conhecendo, né, cara? Qualquer atividade que promove aí a consciência respiratória e o aumento, o incremento da capacidade respiratória é bom. Né? Eu estava conversando hoje com um amigo, ele fez ele subiu uma montanha, né? E aí ele conquistou o cume dessa montanha, o Arquimedes, talvez você conheça ele. Eu acho que eu ia falar. Você quem é, você quem é. Hoje ele é juiz, né, de competição e tal. E ele já foi competidor também, mas ele já é mais das antigas. Tá E mentira. o cara acreditou a conquista dele no cume da montanha à vida de apneia dele. A capacidade pulmonar que ele tem e a adaptação que o corpo dele se adapta muito mais rápido a baixas taxas de oxigênio no ar, numa altitude dessa, do que das outras pessoas, porque ele já está acostumado a trabalhar o corpo com baixas taxas de oxigênio. Isso você pode treinar em casa. Você pode treinar com a sua Não, apneia. o treino hipóxio, né, é o hipóxio e o hipercapênico, né, que é muito importante, né, Daniel, para fazer, né?
O treino hipóxico é o que a gente chama de Pode ser. da tabela de O2, né? O É. homem não foi a lua. É. Hipercapênico O, que o, já é tre- o o hipercapênico é a CO2. tabela de gás carbônico, né? Então, CO2, na é. verdade, quando a gente treina a hipóxia, é treinar a baixa dos índices de oxigênio no corpo. Ou seja, adaptar o seu corpo a trabalhar, a conseguir ficar mais tempo sem, com baixas, vivendo, sustentando isso com baixas taxas de oxigênio. Isso você amplia. Você vai trabalhando essa taxa, você começa com uma apneia de 2 minutos, 2 minutos e pouco, daqui a pouco você vai, pá, vai embora. Né? E o hipercapênico é o contrário, é você adaptar o corpo às altas taxas de gás carbônico, que é o subproduto da respiração. Enquanto o oxigênio está baixando, o gás carbônico está subindo, não tem jeito. Todo mundo é assim. Então, quando o gás carbônico começa a subir, ele começa a dar as vontades de respirar, né? As ansiedades respiratórias. Então, quando você faz uma tabela de CO2, de gás carbônico, hipercapênica, você começa a acostumar o corpo, fazer com que o corpo tenha mais conforto, mesmo com as taxas altas de gás carbônico. Ele vai começar a pedir o ar depois, né? Vai te dando um pouco mais de tempo de conforto dentro da água para você, com segurança. Porque isso é diferente, porque esse é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo caminho, entre aspas, da hiperventilação. Só que a hiperventilação é você promover isso de forma momentânea e inconsciente. O cara fica ali hiperventilando vários minutos, não sabe nem quantas vezes fez, e aí ele joga o gás carbônico lá embaixo e desce. E aí ele engana o corpo, e o corpo demora a entender que ele está que ele vai Sem ficar sem ar. oxigênio. Sem Né? Esse é o oxigênio. grande perigo da hiperventilação. É. E que Quando muitos você fazem trabalha no as início, tabelas né? em... Oi? E que muitos fazem no início quando não tem com conhecimento, quando não tem a técnica, né? Porque, primeiro, te dá muito mais conforto debaixo d'água, não tem jeito. Você Exatamente, é. fica confortável debaixo d'água quando você faz uma hiperventilação. Mas você se coloca num risco muito grande. Porque quando você começa a sentir a vontade de respirar, você já está no limite do oxigênio. Eu E tenho um aí pouco você mais de ainda tem que fadiga. subir. É aquilo que a gente estava falando Exatamente. antes. Deu a vontade de subir, sobe. Mas se você enganou o corpo, quando der a vontade de subir, você não vai ter energia suficiente para resolver qualquer tipo de problema que você precisa resolver ao longo do caminho. Por isso tem, né? Fora que quando você sobe, a pressão intratorácica diminui, então o corpo faz uma leitura também de que você está perdendo capacidade de oxigênio, porque os gases estão se expandindo no seu corpo, e somado aí ao cansaço, a fadiga. Então, quando você Os sinais hiperventila, de hipoxemia, isso, né? Seriam os sinais de hipoxemia já, né? os sinais da hipoxemia são justamente o que começa a fazer você ter a perda de controle motor, o famoso samba, né? Você começa a perder os controles motores do corpo. Cara, batata, né? Quando você está vendo o cara debaixo d'água, o cara começa a muda a velocidade de batida de perna, ou começa a usar muito a mão. Isso é sinal de desespero, né? Subir com a mão, né? Subir catando a água. Ou começa a nadar torto, ou aquele olhão, né? Fixo na superfície, desesperado indo na direção da luz. Isso tudo são sinais que o cara não está bem. Por isso que você como um dupla, lá de cima olhando isso, você já pode antever o que está por acontecer. Se o cara chega na superfície, e é comum, tem vários vídeos, tem tomadas de apagamentos em superfície aos montes na internet, né? O cara chega na boia e apaga. Porque Isso ele já chega somando com outros tão... fatores também, né, Daniel? Já somando com medo, porque às vezes o cara vai descendo com certo medo, não sabe o que vai encontrar ali embaixo, já vai com a cabeça não focada no mergulho, já vai pensando Tá em com outras medo. coisas, sem Não esvaziar tá com a o cabeça... pensamento. Aí já tudo isso acelera o processo, né? Cara, a experiência. A experiência, isso aí, quando você começa a mergulhar, quando você começa a passar pelas situações, quando você começa a conversar, interagir com as pessoas, aprender com as experiências dos outros, você naturalmente vai ficando mais confortável. Você só não pode deixar que isso te jogue numa zona de conforto, né? Te jogue numa zona de ser imprudente, de ser muito confiante, né?
confiante em excesso. A hiperventilação é como se o corpo mandasse uma mensagem errada quando já passou o tempo de subida. É isso. O corpo faz uma leitura do gás carbônico. Quando você hiperventila, você joga o gás carbônico lá para baixo. E aí, quando o corpo Você lê o gás desequilibra, né? A carbônico de taxa na verdade, tua corrente sanguínea. o oxigênio já está lá embaixo, e aí você está muito perto da zona de apagamento, que é justamente quando o corpo vão vindo aqueles sintomas, né? Às vezes é meio imediato, o apagamento ele pode vir meio sem avisar, dependendo do limite que o cara tá. Né? Bota o cara subindo muito rápido, bota o cara soltando ar na subida, né? Soltando aquele monte de ar na subida, bota um cara gastando muita energia para subir com muito lastro e fazendo hiperventilação, o apagamento pode vir assim, ó. Isso a gente percebe no próprio atleta, né, o Daniel, quando ele está subindo, quando ele aumenta a velocidade dele, a gente já vê que o cara percebe que o cara não está no estado, né? Já o tá, cara tá fadigado, mudou o que ele estava fazendo, você já fica de olho. Mudou a velocidade de subida, mudou o estilo de batida de perna, mudou a consciência, começou a nadar de qualquer jeito, começou a puxar o cabo, né? Tudo que é estranho ao que a pessoa está acostumada a fazer, ou que é mais prudente de ser feito, já tem que ficar de olho. É de você ficar de olho. Olha como é importante o sistema de dupla. O cara paga a 2 dedos da superfície. O cara paga na superfície. O cara chega na boia, o cara tá tão. O oxigênio tá tão baixo no corpo dele que ele não consegue respirar direito. E aí ele não conseguindo respirar direito, o corpo continua gastando energia, o cara apaga. Aí surge o problema, exatamente. Tanto que um dos protocolos no final da live, faltam 10 minutinhos, Daniel. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aí para possa responder para o pessoal. Deixa a galera falar. Deixa a galera falar. Tem um monte de coisas aqui, mas enfim. A hiperventilação, a mensagem já tinha falado sobre isso, é isso mesmo. É hiperventilar e enganar o corpo. E quando você faz, aí eu ia concluir, quando você faz a tabela de gás carbônico em casa, a tabela de CO2, de O2, mas principalmente de gás carbônico, você começa a criar esse conforto que você tem com a hiperventilação, mas de forma consciente. Você não está expandindo só o conforto, você está expandindo o seu tempo de apneia, está expandindo a sua consciência, está expandindo o seu conhecimento sobre o seu próprio corpo. Então, isso tudo se torna mais confortável. Cara, a coisa mais triste de ver é quando a gente vê aí o fulano teve um acidente, pescando, teve um acidente e tal. Garotada nova, sabe? Nós tivemos um acidente agora há pouco tempo, não sei se você soube, na em Fernando Noronha, um cara que foi fazer aquela atividade com a lancha, né, ele é puxado por uma plancha, ele vai fazendo a apneia com a pranchinha, né, puxado pela lancha. Lá na Sul, ele apagou por quê? Por muito mergulho consecutivo, sem dar o tempo dele poder limpar todo o CO2, né, do pulmão, e ele veio apagar, veio entrar em apagamento. E se afogou. Olha que perigo, uma brincadeira, né? Mas que envolve a apneia. É uma coisa séria, né? Envolve a apneia. Tem que conhecer o mínimo, né? Ou se você está promovendo uma atividade dessa, você tem que ter um olhar sobre a segurança muito grande. Basta uma vez só. Exatamente, não tem volta. Você mergulha há 40 anos, nunca aconteceu nada. Basta uma vez só. Eu falo o seguinte, eu já estou nessa vida há muito tempo, então eu vejo o seguinte, eu não vejo o mergulho livre ou a pesca sub ou a atividade como um esporte, eu não vejo como esporte. Eu vejo como uma atividade que existe maior número de riscos. E se a gente não estiver atentos a eles, entendeu? É rápido para chegar à fatalidade. Ó, perguntaram aqui, quanto mais rápido ele sobe, mais queima de O2 e mais geração de CO2. Sim, o cara, quando ele bota muita energia para subir, tá gastando energia, né? Se o cara tá bem lastreado, a partir dos 10 metros ele pode já relaxar, porque o corpo vai subindo, né? Então ele já está economizando energia na subida. Na apneia não tem aquela observação que a gente tem no mergulho de cilindro, que sobe acompanhando as pequenas bolhas, né? Nunca passar das pequenas bolhas. Na apneia é mais intuitiva, mais natural, mas subir muito rápido gera uma queda de pressão muito grande na caixa torácica, dentro dos pulmões. Aqueles últimos 10 metros, né, é a variação mais brusca, tanto para descer quanto para subir. Então, é a zona mais crítica para os ouvidos, para compensação,
na descida, principalmente, e também a zona mais crítica para a queda de gasto de oxigênio quando você está E é onde subindo. você tem uma Então, região concentrada de sangue, né? Da parte sanguínea, né? Você, Na você parte do faz, pulmão, né? você faz uma queda de pressão parcial do oxigênio no corpo, brusca, você sai de 10 metros para 0 metros, muito rápido, você sai você vai pela metade, sai de 100 para 50, de 2 para 1, entendeu? A variação é muito grande nesses últimos 10 metros. Então você tem que, por isso que você tem que estar positivo ali. Aí você, quando você está subindo, você relaxa e termina a subida tranquilo. Você não sai da água igual um golfinho, né? Você sai da água de boa, consciente, né? Consciente de todos os movimentos. E alguém perguntou aqui, ter um bom equipamento ajuda? Claro, fundamental. Não só Fundamental. ter um bom equipamento, conhecer o seu equipamento. Você pode não ter o melhor equipamento do Se mundo. adaptar a ele, Tem né? Se equipamentos adaptar da melhor forma que possível a não ele. são acessíveis. Cara, além de você conhecer, tem que ser bom, de boa qualidade, se informa. Se informa na internet, se informa com o instrutor, se informa com alguém que você conheça mais experiente, né? Bom equipamento, uma boa roupa, cara. Você tem que estar bem protegido para você não ter uma hipotermia, né? Um bom cinto de lastro, um bom colete de lastro vão garantir que o lastro não solte sozinho, mas que também você consiga soltar ele a hora que você quiser, né? Uma boa nadadeira vai te dar performance, né? Vai te dar mais velocidade com menos gasto de energia. Então, se você está querendo ir mais fundo, está querendo mergulhos mais ousados, tem que investir numa nadadeira de pala longa, né? Tem que investir talvez numa nadadeira com material mais tecnológico, né? Uma pala de carbono, alguma coisa, porque não é só para você ir mais fundo, é para você ter mais conforto mesmo. Conforto traz segurança, entendeu? Mas tem que conhecer os seus equipamentos. Com Não certeza. adianta você ter a nadadeira. Outro dia eu vi uma nadadeira de 1 metro de comprimento, pala de fibra de carbono, linda nadadeira, toda branca. R$ 4.000. 4.000. Pô, Falei, caramba, é, a nadadeira, você não precisa fazer nada, né? Bota lá no pé, ela te empurra. já te leva. E. Não, porque vem de fora e fica caro. Não é que é caro, é porque tá com as taxas, né? Não tem jeito. Cara, de que adianta você ter uma nadadeira de 4.000 se você não sabe bater perna direito? Se você não tem força na Exatamente. Você perna? vai fazer um esforço desnecessário e você vai queimar oxigênio cada vez mais, né? O cara chega todo equipado, mas não tem consciência. Então é Conhecer as zonas treinar. negativas e positivas da água também, né? As zonas que você pode aproveitar na melhor forma possível para uma batida de perna. Saber onde é que você pode Cara, ficar, onde você está negativo, quando você já está negativo, você não bate, tem que bater muita perna para você bate mais perna no início para descer economizar a e descida. depois para subir só na subida. Naquela zona de 10 metros você relaxa para subir e depois de 10 metros você relaxa para descer, entendeu? Então você economiza energia. Você tem que ter esse conhecimento. E às vezes quando você não passa por um treinamento, E, cara, o conhecimento está aí, né? A gente todo mundo tem um celular na palma da mão hoje. Você entra, óbvio, tem que ter cuidado, porque tem muita porcaria na internet. Ah, Tem muita besteira. Mas, é, pô, pergunta, você vê, a gente é super acessível, né? Manda um direct, manda uma mensagem. Às vezes a gente demora para responder, que a gente tá dentro da água, né? Mas assim que a gente vê, cara, eu estamos adoro aí, né, falar de Daniel? mergulho. Estamos Estamos aí, aí. estamos aí. Eu adoro falar de mergulho. As pessoas perguntam as coisas para mim, se eu não sei, eu vou perguntar, porque eu não conheço tudo também. Já falei, né? A minha especialidade não é a pesca. Eu não, Mas você eu respira isso, né, promovo. Daniel? Hoje você respira o mergulho, né? A minha atividade é o mergulho mais recreativo e de performance. Então, mas eu entendo, eu converso, eu permeio todos os mundos do mergulho livre. E se eu não conheço, eu vou lá e pergunto. Pô, alguma coisa de alguma coisa, eu vou lá, pô, Lupércio, pô, fulano, pô, ciclano, me dá um help aí. Cara, eu tô aqui falando A gente provavelmente está sempre para aprendendo, pessoas né? que A gente têm está sempre para aprendendo. pessoas que têm o triplo, o quádruplo, o quíntuplo de experiência que eu tenho, se não A gente mais, está hoje, né? eu aprendi muito contigo. Cada vez a gente aprende mais um com o outro, né? Tem muita experiência para trocar aí. Alguém falou aqui, desço 30 metros em 40 segundos. Tá bom, tá um bom tempo de descida, tá até Tá tranquilo, bom, tá bom. né? Geralmente, assim, você desce e sobe, não, né? Só desce. Se você desce e sobe em 40 segundos, você tá um pouquinho rápido. Mas se você
Bota aí, vamos botar uma média boa, assim, de descida e subida vertical mesmo, né? Uma coisa mais vertical. 1 metro por segundo, tá bom, entendeu? Se for um pouquinho mais, não tem problema. Se começar a cair muito, está muito acelerado, né? Tá muito, ou você não tá com uma capacidade boa, ou você tá muito ansioso, né? Como o Lupes falou, às vezes tá com medo, né? Só desço. É isso. Tá bom, tá tranquilo, tá descendo bem, tá descendo tranquilo, entendeu? Não tá Tá? descendo rápido. Será que tem mais pergunta? Vamos ver se tem mais uma aí, Daniel. Já está quase encerrando a live. Ih, meu Poder Deus, eu falo salvar ela. muito, hein, gente? Eu acho que só tinha isso, eu não sei. Eu não sei se tinham mais perguntas. Daniel, eu queria te agradecer muito. Foi uma aula que nós tivemos Pô, aí, sensacional. Foi um prazerzaço eu, ter você nessa live aí. Você é um cara experiente, um eu cara que que eu indicarei agradeço. sempre pro pessoal aí que você tem muita experiência nisso aí, que eu sei que tem. Está Eu que formando agradeço. bons mergulhadores aí, que eu estou sabendo aí, que o pessoal só tem elogio. Só ouça Ah, que elogios seu bom, aí nessa área, que bom, entendeu? E que gostaria que você bom. falasse aí quando é que é o teu próximo curso, aí que o pessoal possa tomar conhecimento aí com a próxima turma, se tem algum evento para Ah, acontecer, legal, legal, legal. e te Nesse, achar também. nesse, nesse mês de julho, eu tenho um curso acontecendo, a parte presencial, né? Nos dias 24 e 25, é um final de semana inteiro. É uma imersão mesmo, literalmente. Porque a gente começa. Tem as teorias são feitas online, mas sábado de manhã, respiração. A gente tem um módulo de respiração de 4 horas. Eu digo que a minha especialidade é respirar. Porque eu respiro no yoga, respiro no mergulho e trago isso tudo para minha vida, então estou o tempo todo pensando na respiração. Então a gente faz um módulo só de respiração, depois a gente vai para a água, piscina, né? Simular o que a gente vai fazer no mar. E no domingo a gente vai para o mar. E aí a gente vê, no mar a gente vai se divertir. Né? E tem dois níveis, né? Geralmente tem um mais básico para quem, tipo assim, quem tá mais comedido, quem tem realmente sabe que seus limites ainda são, né? Tá começando, quem quer um beabá, e tem um nível que a gente chama de nível um que é para quem já tem às vezes já tem uma experiência, ou já fez um curso anterior, ou já praticou há muito tempo, quer voltar, quer fazer uma reciclagem e tal. A gente já vai com esse cara para o nível um, porque a gente vai passar todo o conteúdo também de novo, o beabá todinho. O mesmo conteúdo do básico é feito no nível um. Só que a gente incrementa, né, com algumas coisas e leva os caras até mais fundo um pouco, Legal, né, 10 legal. metrinhos, aí tem um outro olhar. Mas só para concluir, Lupécio, eu estou muito grato pelo convite. É uma honra para mim falar para você, que é um cara hiper mais experiente do que eu. Tem várias pessoas aí que eu já vi entrando aí que são feras, mestres. Vocês já sabem muito mais do que eu, tem muito mais experiência do que eu. A gente nunca Mas sabe tudo, né, eu, Daniel? A gente está sempre trocando a experiência, que é gente nunca importante, sabe né? A gente tudo, está um meu aprendendo amigo. com o Nunca outro. sabe tudo. O Mergulho mundo é. muda. Essa coisa da Cada mergulho é hiperventilação um flash antigamente era diferente, né? comum. É um flash, né? Cada mergulho é um flash, né? Essa coisa da hiperventilação, por exemplo, antigamente era comum. Quem não aprendeu há algumas décadas É, atrás que o certo era hiperventilar, né? E exatamente, hoje em dia a gente já sabe que não é. As coisas mudam, as coisas evoluem, né? Outros olhares. exatamente. E eu faço isso com muito carinho, porque eu gosto muito. Eu gosto muito de passar o conhecimento, de aprender, porque quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo o tempo todo, né? E tem esse evento aí que eu vou E, participar com vocês aí, que eu tô sabendo domingo aí, que vocês vão fazer um evento bacana aí, que eu tô sabendo, hein? Qualquer hora dessa eu vou com o, vocês aí, hein? sim, o que a Discutir gente um fez na mergulho Praia bacana. Vermelha, o que a gente fez na Isso, eu Praia vi lá que você... Vermelha, Não, eu sim, tô vendo a que você vai gente. fazer um agora, que você vai fazer um agora, vai ser Ah, dois sim, eu vou eventos. levar o pessoal para Um no vou levar o mergulho pessoal quase para no azul, né, que treinar. vai ser no naufrágio, né? Vai ser no Oi? naufrágio. Um que você vai fazer no naufrágio, acho que é no do sábado. Eu acho que vai ser no sábado. Não sei se é perto da Ilha Grande. Eu sei que vai ser na Ilha Grande. Então, sim, sim, no final de semana dos dias 17 e 18, eu vou estar treinando com o pessoal lá na Ilha Grande, né? Então a gente sai com barco e tem um momento, tem um dia que é mais recreativo e tem um dia que é mais É mais para de treino mesmo. profundidade mesmo. A gente pega um ponto mais desabrigado, joga vários cabos, né? Mas é tudo com as boias, tudo dentro dos protocolos. E naturalmente as pessoas que vão treinar, cada um treina no seu nível de treinamento e dentro das suas capacidades, e aí já tem que ter um curso, né? Tem que ter já uma experiência. A gente está sempre promovendo alguma coisa, né, cara? Tem que jogar Legal, essa galera legal. na água
E me manda que E eu vou venha divulgar para também. Ceará. Me manda para divulgar. Legal. Daniel, vamos Sim, ficando por obrigado. aqui, senão a gente vai conseguir salvar a live. Tá? Que eu vou salvar Ah, ela e vou verdade, botar no desculpa. meu Fecha canal do aí. YouTube. Fecha aí para salvar. Fecha aí para salvar E depois, aí se eu vou puder te mandar depois. depois ela aí. Agradecer a presença de todos aí, se cuidem. Tá? Vamos ver se a gente Obrigado. continua aí se cuidando aí por dessa Covid que está cada vez aí. Agora já tem mais uma variante aí que surgiu, né? Então, Vamos se cuidar, cuidar, galera, todo para a gente cuidado poder é se pouco, encontrar é. na água. Pra Para a gente gente poder poder se se encontrar encontrar na água aí futuramente, aí logo, todo mundo logo. mergulhando aí. Isso Grande aí. abraço aí, Daniel. Fica com Deus aí. Bons mergulhos, boas águas para Obrigado. você, hein? Obrigado pela oportunidade. Boas águas aí para todos. Um abraço. Abração.